presidente Lula se reuniu com Renan Calheiros, Jacques Wagner e Eduardo Braga para falar do PL da dosimetria. Vamos então saber o que foi discutido nesse encontro? Nosso André Anelli já está preparado para contar. Fala, meu amigo, bem-vindo. Pois é, Evandro, muito boa tarde a você e a todos aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. Essa reunião aconteceu no dia de ontem na Granja do Torto, uma espécie de casa de veraneio do presidente da República, onde naquela ocasião Lula fazia uma confraternização entre os funcionários do Palácio da Alvorada, da residência oficial da presidência da República e da própria Granja do Torto. Naquela ocasião, houve então a participação desses 3 senadores que você citou, né, Evandro? Renan Calheiros, Eduardo Braga, enfim, esses senadores que fazem parte de um núcleo mais próximo da presidência da República e que discutiram justamente então com o chefe do Executivo questões relacionadas ao PL da dosimetria. A gente destaca aqui que o próprio senador Randolfo Rodrigues, ele que é líder do governo no Congresso, já afirmou que o posicionamento do Executivo é de reprovação, é de que não seja aprovado então esse projeto de lei da dosimetria que prevê reduzir as penas aos participantes dos atos do dia 8 de janeiro de 2023 e também do chamado núcleo crucial golpista que envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro. Pelo contrário, o posicionamento do Executivo é para que esse texto seja barrado, de preferência ainda na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, onde ele vai ser discutido na quarta-feira e possivelmente levado à votação ainda no mesmo dia. Portanto, o presidente Lula debateu não apenas esse tema, mas também outros temas que são de interesse do Executivo no Congresso Nacional, aproveitando então todo aquele clima festivo que se fez na Granja do Torto, na residência de veraneio do presidente da República no dia de ontem. Evandro. Agora, Anelli, o relator do projeto no Senado, que é o senador Esperidião Amin, disse que a anistia para os condenados da trama golpista vai acontecer, nem que seja de maneira escalonada, mas vai. Conta um pouquinho mais pra gente isso aí. Pois é, Evandro, o senador Esperidião Amin recebeu o relatório do relator na Câmara dos Deputados, o deputado federal Paulinho da Força. Esse documento foi entregue especificamente, pessoalmente, em mãos de Esperidião Amin, que disse que não poderia garantir se haveria algum tipo de anistia incluído no parecer dele no Senado, mas ele deu a garantia, então, de que receberia algum tipo de emenda nesse sentido, uma vez que os parlamentares podem fazer sugestões sobre o texto, e garantiu então que algum tipo de atendimento a esse tipo de demanda poderia acontecer ainda no Senado. A gente destaca, conforme eu falei agora há pouco, que Esperidião Amin se comprometeu em apresentar o relatório dele até às 9 da manhã de quarta-feira, que é quando então está marcada a sessão da Comissão de Constituição e Justiça para analisar o caso. Naquela ocasião, apenas essa pauta, apenas o projeto de lei da dosimetria vai ser analisado para que seja levado ainda no mesmo dia, possivelmente, para o plenário do Senado. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André, né? Eu quero saber de você, Zé Maria Trindade, se esse discurso feito pelo Esperidião Amin, ele pode avançar também com as bancadas dos partidos e com os outros senadores, fazer uma espécie de PL escalonado, em que se começa a mexer primeiro no tamanho das penas até chegar à possibilidade de uma anistia. Pois é, o senador Esperidião Amin é um político experimentado, já foi governador, a mulher já foi governadora, ele já participou aqui de vários episódios da história recente do país, né? E ele entende muito bem de política, está fazendo ali um trabalho político, porque lá no estado dele há uma tentativa de composição para que ele continue no Senado Federal. Essa é a história, essa é a política. Na realidade, é muito difícil, eu diria até impossível, que se coloque a anistia nesse projeto. Esse projeto foi negociado muito bem na Câmara dos Deputados, o grupo do ex-presidente Jair Bolsonaro deu sinal verde, o PL deu sinal verde, e isso propiciou a inclusão na pauta e a aprovação do projeto, que é real, porque há uma certa, digamos, não é unanimidade, mas um certo entendimento de que houve exageros nas penas adotadas pelo julgamento do Supremo Tribunal Federal. E ali na Câmara foi analisado ali a situação, várias possibilidades, né, de anistia, foi descartado, não tinha maioria na Câmara. E aí, finalmente, o PL partiu
para essa dosimetria que reduz as penas, né? E tem umas obviedades, né? Como a junção de dois crimes muito parecidos e um absolve o outro. Agora, incluir a anistia é pedir para não aprovar o projeto. Esse projeto está marcado para a semana que vem, para quarta-feira que vem. Então, assim, se ele incluir a anistia, inviabiliza. E outra coisa, já existe uma reação no Senado, eu acho que deve aprovar, mas não será um passeio, não. Há dificuldades na negociação desta dosimetria, a votação do Senado. E a outra dificuldade será sobre o veto do presidente Lula, que terá que voltar ao Congresso Nacional. Seja um caminho longo ainda. Fala, Gani. Não, é verdade, é um caminho bem longo. Agora, eu vejo que o Esperidião Amin, ele dá essa declaração com dois objetivos, Evandro. O primeiro, fala para a base, agita a base, isso, claro, pega bem para o eleitor. E o segundo é jogar a régua lá em cima para conseguir uma boa dosimetria da pena, mas não vejo que essa anistia seja possível. Concordo absolutamente com a leitura que o Zé trouxe. Se insistir neste ponto, que foi o ponto lá atrás, diga-se de passagem, não andou. Na hora que entendeu as limitações, né, do mundo real, que a política é a arte do possível, aí sim conseguiram a tal da dosimetria, e uma dosimetria bem razoável. Lembrando, Evandro, que essa negociação ela foi feita juntamente com o PL, Centrão, né, os líderes ali da Câmara dos Deputados, mas houve uma participação informal da Suprema Corte do país. Foram ali consultados informalmente para saber se lá na frente isso daria problema. Então, como foi muito bem costurado, existe uma grande possibilidade das pessoas envolvidas no dia 8 de janeiro terem as suas penas bastante reduzidas, inclusive, claro, Jair Bolsonaro com uma prisão domiciliar e cumprindo aí, basicamente, até 3 anos de prisão e depois respondendo em liberdade. Que foi, Piperno? Esperidião Amin é um senador de Santa Catarina, né? Candidato à reeleição. O estado mais bolsonarista do país, e ele não vai ter uma vida fácil. Ele vai concorrer com Carlos Bolsonaro e também provavelmente com a deputada Carolina de Tone, que inclusive está em vias de mudar de partido para conseguir legenda. Ora, porque o Carlos Bolsonaro ficaria com a vaga dela lá, né? Exatamente. E ela é uma pessoa bastante querida em Santa Catarina. Sim, tem grande chance. Aliás, os levantamentos, as pesquisas apontam que ela briga pelo primeiro lugar, inclusive. Teve uma galera que ficou bastante revoltada com o fato do PL não dar preferência para ela lá. Bastante. Inclusive, quando o Valdemar disse isso pra gente aqui, no dia seguinte, né, pus lá corte sobre isso no Instagram, muita gente até hoje se pronuncia, né? Que a Carol é a nossa senadora. Bom, mas o fato é que agora Esperidião Amin joga para sua torcida, porque isso também cai no colo dele em um momento em que ele, né? Minha primeira peça de propaganda está aqui. Só que tem uma coisa, ele também eriça os pelos da turma do outro lado. Tanto que hoje era manchete em um jornal, acho que o Estadão, Folha de São Paulo, não sei. Planalto acende o alerta para tentativa de se passar a anistia. Então, esse encontro que o presidente Lula teve com alguns senadores ontem já é um sinal nessa direção. Ou seja, o outro lado já está se mobilizando porque percebe a movimentação do senador Esperidião Amin. Eu também concordo com o Zé, o caminho é muito complicado, é muito difícil, acho que não passa, e mesmo que acontecesse de tudo dar certo aí, segundo aí os desejos de Esperidião Amin, Paulinho da Força, né, e toda a turma mais à direita, isso vai chegar no presidente Lula, que provavelmente vai postergar até o último momento, veta, e esse veto cairia bem no período de recesso parlamentar. Arremate, Bruno Moza. Bom, para mim, eu acredito que já está desenhado algum tipo de acordo, obviamente a anistia ela ficou para trás, mas há quanto tempo a gente não falava aqui da dosimetria, né? E ela voltou à tona logo depois da aparição aí da pré-candidatura do Flávio, e me parece que da forma como está sendo desenhado, pelo menos olhando aqui de fora dos bastidores, ela já tem uma pré-aprovação, digamos assim, acordos já foram costurados, e eu acredito que isso passará, o que coloca, obviamente, mais uma faísca aí entre alguns dos poderes e alguns dos nomes principais da política brasileira. Então, no meu entender, me parece que dessa forma o acordo está desenhado.